E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula do Carisma Kids, da nossa matéria Vida de Louvor e Oração. Essa é a nossa aula 8 e o tema dessa aula é o que é oração. Eu acredito que a maioria de vocês já saiba, mas vamos aprofundar um pouco melhor nesse tema, o que é oração. E para começar, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 6 e a gente vai ler a partir do versículo 6. Combinado? Abre a Bíblia de vocês aí e vamos ler. Diz assim: mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui no Mateus 6 nós vemos o Pai Nosso, que é o modelo de oração que Jesus dá para que a gente possa seguir. E nessa matéria a gente tem aprendido muito a importância de uma vida de louvor, de uma vida de oração, de buscar a Deus, de revelar quem Deus é, não só no falar, Deus é isso, não, mas também nas nossas atitudes. E para a gente poder revelar a Deus nas nossas atitudes, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa ter o nosso momento de adoração, de buscar a Deus e Ele se revelar a nós. Então, a gente precisa aprender sobre isso, sobre o poder da oração. A oração nada mais é do que falar com Deus. Eu falei isso 500 vezes para vocês, mas é algo que a gente precisa lembrar todos os dias. Oração é falar com Deus. Óbvio que nós temos que ter o nosso momento de oração, de louvor, de adoração, de fechar a porta do nosso quarto, assim como diz em Mateus. E ter aquele momento só você e Deus, de você falar tudo que está no seu coração. Mas também existe algo que nós já falamos aqui, que é o orar sem cessar. Como assim orar sem cessar? Como orar sem parar? Vou orar 24 horas por dia? Não é exatamente isso, mas nós estamos sempre em oração porque o Espírito Santo ele habita em nós. Não tem como a gente passar 24 horas do nosso dia sem falar com alguém que está com a gente. É impossível. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos nos comunicar com o Espírito Santo o tempo todo. Às vezes é só em pensamento, às vezes a gente fala em voz alta, mas a gente está em oração o tempo todo. Porque estamos falando com Deus, estamos falando com o Espírito Santo. Então, a gente precisa entender essa importância do falar com Deus, do mostrar para Deus o que está no nosso coração, confessar os nossos erros, os nossos pecados para Deus, declarar quem Ele é no nosso momento de louvor. Isso é muito importante. Então agora a gente vai aprender um pouco mais sobre oração, sobre esse momento de oração, esse momento de falar com Deus. E essa vida de oração, a gente sabe que é muito importante, não é segredo para ninguém, é uma coisa importante. Quem não ora está distante de Deus, quem não ora está longe de ser amigo de Deus. Então nós precisamos ter essa vida de oração todos os dias, assim como nós vimos a respeito de Davi. Então a gente vai falar sobre dois motivos pelos quais é importante a gente ter essa vida de oração. O que essa vida de oração nos traz? E o primeiro motivo é desenvolver a comunhão com Deus. Quem tem uma vida de oração desenvolve uma comunhão com Deus. Como assim? Desenvolver uma comunhão com Deus. No seu momento de oração, você cria um relacionamento, você e Deus, você está ali, Deus, você fala tudo para Deus e isso é muito importante. Vamos entender melhor. Quem é a pessoa que você mais conversa? Nesse tempo de quarentena, você está aí na sua casa, sua família toda aí dentro de casa e a pessoa que você mais conversa é a sua mãe. Então, quanto mais você conversa com a sua mãe, mais informação vocês trocam. Você fala o que você está sentindo, sua mãe fala o que ela está sentindo, você fala uma coisa que você gosta, sua mãe fala uma coisa que ela gosta. Então, vocês vão se conhecendo mais e mais. A cada conversa, você vai conhecendo mais e mais da sua mãe. E aí, você pode reparar que no final dessa quarentena, você conhece muito mais a sua mãe do que antes
de começar a quarentena, que vocês tiveram esse tempo de conversa, de comunhão, de relacionamento, que talvez quando você está na escola, quando ela está trabalhando, vocês não têm. E aí você conhece muito mais a ela e ela conhece muito mais a você. E é a mesma coisa com Deus. Quanto mais a gente conversa com Deus, que é o nosso tempo de oração, mais mais ele conhece. Tudo bem que ele já conhece tudo sobre nós, mas é bom a gente declarar aquilo que a gente quer para ele, a gente falar sobre nós para ele, e mais ele nos revela, mais ele revela dele mesmo pra gente. Então, quanto mais tempo você tem de conversa, de comunhão, de relacionamento, de oração com Deus, mais você conhece ele. Então, mais intimidade a gente tem com Deus, mais próximo a gente fica com Deus, mais liberdade a gente tem para falar, porque aquilo vai aproximando a gente de Deus, vai ligando a gente com Deus, a gente vai acabando ficando natural. Você fala que nem percebe tudo que você está sentindo, porque você confia em Deus, porque ele é seu melhor amigo. E também, consequentemente, mais você conhece a Deus. Então, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você sabe de Deus, mais você revela de Deus, mais parecido com Deus você fica, mais parecido com o Filho de Deus você fica. As pessoas olham pra você e falam, ele é Filho de Deus, porque eu tô vendo na atitude dele. Esse conhece o Pai. Então, é muito importante esse desenvolver a comunhão, o relacionamento com Deus. E é das vantagens da oração, uma das vantagens da oração. E o próximo motivo de uma vida de louvor, uma vida de oração ser tão importante é dar legalidade a Deus para que Ele intervenha na terra. Como assim, tia Bia? Deus não é dono de todas as coisas, Ele não faz tudo de acordo com a vontade dEle? Sim, Ele faz. Mas vamos ler lá em Salmos 115. Abre sua Bíblia em Salmos 115. Salmos 115, versículo 16 diz o seguinte: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu à terra à humanidade. Ou seja, Deus, Ele deu ao homem, ou seja, a nós, o domínio sobre a terra. Ele falou para o homem que a terra era domínio dele. Você domina sobre a terra, nós dominamos sobre a terra. E Deus, Ele não é abusado, Ele não vai chegar empurrando, botando o pé na porta, eu vou fazer. Não. Então, quando a gente ora, a gente tá falando assim para Deus, Deus, o domínio sobre a terra é nosso, mas a gente precisa que você faça isso. Eu preciso que o Senhor mude isso. Então você tá dando uma autorização para Deus mudar algo na sua vida, uma liberdade para Deus mudar algo na sua vida. Se algo tá ruim na sua vida e você não pede ajuda a Deus e você não ora em relação a isso, é como se você estivesse ignorando aquilo. Ah, tá ruim, mas deixa assim mesmo. Agora, quando você ora e fala, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso que isso mude, você está dando essa autorização, essa liberdade para Deus ir lá e intervir e mudar aquilo na sua vida. Então, esse é outro motivo da oração, essa outra coisa boa da oração, você permite que Deus mude algo na sua vida que só Ele pode mudar. E se você deixar aquilo para lá, aquilo vai continuar do mesmo jeito. Então, nós vimos nessa aula 2 motivos pelos quais a oração é importante. Para a gente ter relacionamento com Deus, para a gente conhecer mais a Deus, para Ele nos conhecer completamente, para a gente abrir o nosso coração para Ele, mais intimidade, mais relacionamento e para a gente dar legalidade, liberdade para Deus mudar coisas na nossa vida que Ele precisa da oração, Ele precisa ouvir a gente falando, Deus, eu preciso que o Senhor mude isso. Deus, eu preciso que o Senhor melhore isso. Então, a gente precisa entender a importância da oração. Às vezes você está com alguma coisa que está difícil, algum sentimento que está te incomodando, você fala assim, não é nada demais. Ou então, Deus já sabe. Não, Ele sabe, mas você precisa falar, você precisa pedir ajuda. Você precisa falar, Deus, eu preciso que o Senhor mude isso, eu preciso que o Senhor me ajude naquilo. E essa oração, esse é o bom da oração, a gente tem a liberdade para falar tudo aquilo que está no nosso coração. E também para ter o nosso momento com Deus, também de ouvir a Deus. Porque orar também não é só falar com Deus, mas também ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente. A gente conhece mais a Deus, a gente alimenta o nosso espírito, nós já falamos isso, que a disciplina espiritual alimenta o nosso espírito. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente revela a Deus nas nossas atitudes. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a falar dos diferentes tipos de oração. Então, nós vamos aprender cada tipo de oração direitinho, como orar da forma correta. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem. Não se esqueçam do desafio, do nosso trabalho a respeito de Salmos. Um beijo e até a próxima aula.